Fala galera do oitavo ano, agora nós vamos falar sobre as plantas, tá? Vamos dar continuidade no nosso conteúdo. Aqui a parte das plantas, a imagem representa a floresta amazônica, onde estão localizadas milhares de espécies. Tá aqui a imagem de abertura, olha, gigantesca. Aí vamos ao primeiro grupo. Primeiro falando aqui da célula, tá? A célula, no caso, vegetal. Depois, claro que aí nós vimos, né, que a célula vegetal é onde realiza o processo de fotossíntese, tem o cloroplasto, todas essas organelas responsáveis por esse processo. Reino Plantae tem aproximadamente 400 mil espécies vegetais em todo o mundo, tá? Mas primeira característica, né? Os organismos classificados no reino Plantae precisam apresentar algumas características básicas, como ser eucarionte, ou seja, que apresentam um único organoide onde estão localizados o material genético. Outra característica presente em todas as células de organismos vegetais é o cloroplasto, organoide que geralmente apresenta coloração verde e auxilia na produção de alimento das plantas. Por fim, todas as plantas são pluricelulares, beleza? Então aí as três características básicas. Origem das plantas, mostrando aí o que era 500 milhões de anos, maior parte das plantas no planeta, elas eram assim, olha, eram algas, tá? Bem pequenas e não dominavam o nosso planeta. Com o passar do tempo começou a dominar, primeiro grupo, briófitas, tá? Esse grupo briófitas, ela tem, pessoal, três estruturas: rizoide, o caloide e o filoide, tá? Aqui, só lembrando, esses vegetais primitivos, eles não têm raiz, nem caule, nem folha. Então, o que acontece? Esses vegetais, por não terem essas estruturas, eles são pequenos. E se a alimentação deles é de célula por célula. E outro processo, além da alimentação deles ser de célula por célula, a reprodução deles depende exclusivamente da água, tá? Tá aqui, história evolutiva das briófitas, mostrando no cladograma, primeiro o embrião, pluricelulares. Primeiro vem as algas, verdes unicelular ancestral, depois o embrião pluricelular, depois briófitas, certo? Aí ele fala aqui pra gente, na transição entre as algas ancestrais e as briófitas, aparecem duas novidades evolutivas importantes, a pluricelularidade e o embrião. É um importante destaque que a alga verde unicelular ancestral não é considerada uma planta, justamente por não ser pluricelular. O surgimento do embrião foi importante, pois aumentou a taxa de sobrevivência desses seres vivos. Aí tá aqui, olha a paisagem formada em uma região vulcânica com musgos sobre rochas na Islândia. Reprodução das briófitas. Vamos direto para a imagem, mostrar aqui, olha. Muitos até já assistiram essa aula no Zoom, tá? Serve como revisão. Mostrando primeiro a água leva os gametas masculinos até as plantas femininas. 2. Os gametas masculinos juntam os femininos e surgem célula-ovo ou zigoto. 3. O zigoto se desenvolve sobre a planta feminina e forma uma estrutura com uma cápsula na extremidade. A célula produz esporos que caem no solo e podem dar origem a uma nova planta. 4. Os esporos, tá? E 5. O processo recomeça, tá? Então, lembrando, nós temos aqui o esporófito e o gametófito, tá? Que são as duas estruturas. A atividade, que nós já vimos também, alguns já passaram para fazer, tá? Segundo grupo, pteridófitas. Como estudado, as briófitas dependem da água devido ao modo de reprodução, à ausência de um sistema de vasos condutores. Mas aqui
nós já temos estruturas complexas, como raiz, caule e folha, mas elas não apresentam nem flor, nem semente, tá? Os representantes das briófitas não, das pteridófitas são samambaias, os xaxim e as avencas. Tá aqui as imagens de cada uma delas aí, certo? Bonitinha cada uma, mostrando também a história evolutiva. Primeiro, desde as algas unicelulares, o embrião, o briófita, aí aparece, gente, vasos condutores, que apresenta sinais pteridófitas, certo? Reprodução, olha, nas briófitas, ou melhor, nas pteridófitas, tem uma questão bem característica. Elas apresentam os soros, coisa que as briófitas não têm, tá? As folhas das pteridófitas são conhecidas como frondes e se desenrolam a partir do centro da planta. Aí, essas estruturas são um conjunto formado por um esporôngio responsável pela formação dos esporos, que são essas estruturas aqui, pessoal, tá? Esses pontinhos amarronzados aí, são os soros. Nas pteridófitas, os soros produzem esporos. Esses esporos, ao encontrarem condições ideais no solo, originam uma estrutura com órgãos reprodutores. Feminino e masculino, denominadas de protalo gametófito, que produz gameta feminino e masculino. Com auxílio da água, os gametas masculinos chegam aos gametas femininos, originando uma nova planta no protalo. Tá aí, olha, toda a estrutura das pteridófitas, tá? De onde começa, para onde vai, desde o momento da fecundação. Aqui, olha, o soro na folha, esporôngio, esporos, protalo, gametas, uniu, zigoto, e aí surgiu o protalo, desenvolve, no caso, a nova planta, tá bom? Interação e uma pequena atividade aí para vocês na página 283, ok?